Muito boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 22 de julho, iniciamos aqui mais um Lead Talks, esse programa que busca sempre trazer temas relevantes e novos debates a vocês, líderes empresariais, membros do Lead. Estamos ao vivo aqui pela nossa plataforma web da RCE e também pelo Lead Digital. Você que já se cadastrou pode acompanhar e interagir pelo aplicativo. O tema de hoje é investindo em momentos voláteis, estratégias durante uma crise, com dois convidados muito especiais, o Lírio Parisotto, presidente da Inova e da Geração LPAR, e a Luíse Barsi, economista e fundadora do Ações Garantem o Futuro. Participa conosco também nosso sempre ministro e chairman do LEAD, Luiz Fernando Furlan, que também é um grande investidor, né, Furlan? A dinâmica do Lead Talks de hoje, a ideia não é entrar em termos técnicos ou esperar uma aula de economia aqui dos nossos convidados. Vamos tentar abordar aqui o relato humano de grandes investidores e como lidaram com toda a situação que vivemos e estamos vivendo. Nós vamos começar com uma apresentação inicial de cada convidado, começando pela Luíse, seguido do Lírio, onde peço que utilizem esse tempo para contarem um pouquinho sobre vocês, como chegaram onde estão, como começaram a investir e como costumam investir, seja como pessoa física ou pessoa jurídica, e também o relato, de novo, humano dos últimos meses na perspectiva de investidores. Terminando as apresentações iniciais, vamos para o debate com o Luiz Fernando Furlan e eu, trazendo também as perguntas de vocês que nos assistem. Mande sua pergunta através da caixa de mensagem que tem embaixo do player, citando seu nome e sua empresa, que nós vamos direcionar aqui aos convidados. Temos também uma enquete que acontece embaixo ali do player, também do lado da caixa de perguntas. A pergunta que está ali hoje é: você acha que a alta volatilidade da Bolsa já atingiu seu ápice ou deve se prolongar? E, ao final, nós vamos trazer o resultado aqui a vocês. Sem mais delongas, já passo ao Luiz Fernando Furlan, chairman do LEAD, para a sua saudação. Furlan, só peço que volte para mim ao final da saudação. Boa noite. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar hoje reunido com duas pessoas que eu conheço há muito tempo. Luiz Barsi, eu conheço dos anos 70, quando ele ia às reuniões da ABAMEC, hoje a PIMEC, e eu era diretor de relações com o mercado, agora investidores, se chama, da Sadia, que foi um dos meus primeiros cargos lá. E o Lírio, há muito tempo também, temos as mesmas origens sulistas, e eu sou investidor no fundo do Lírio, então ele tem que se comportar muito bem comigo. E o Barsi, em alguns momentos, foi acionista da empresa que eu presidi. Então, tenho bastante intimidade com ambos, né? A Luíse não conheço pessoalmente, mas se ela teve como professor o Luiz Barsi, certamente ela deve ter sido uma boa aluna. Eu acho que o nosso aprendizado hoje não vai ser só do lado investidor, mas também do lado de percepção, de feeling, de conceitos concretos de quem vê o longo prazo, né? E ainda o lado empreendedor, né? Porque antes de ser investidor, o Lírio Parisotto foi um empreendedor, antes, durante e depois, atualmente também. Então, eu estou preparado aqui para ouvir vocês, tenho algumas perguntas difíceis que eu vou deixar para fazer mais adiante. Perfeito, Furlan. Obrigado. Bom, vamos dar início aqui de novo às apresentações iniciais, qual eu já conversei com ambos aqui, utilizarem da forma que se sentirem mais confortável, abordando um pouco aí também do tema de investidores aí em momentos voláteis. Mas, Luiz, vou passar já para você começar. Conta para a gente quem é Luiz Barsi, o que é o Ações Garantem o Futuro e também como foram os últimos meses aí. Conta para a gente um pouquinho. Luiz, boa noite, já passo a você aqui a palavra. Boa noite, João. Boa tarde, doutor Furlan.
Boa tarde, Lírio. É um prazer estar aqui, né? Eu agradeço muitíssimo o convite, é uma responsabilidade muito grande para mim estar falando ao lado de grandes nomes, né? Estar representando meu pai aqui também, que não pôde estar por aqui. De fato, foi uma fase muito, muito conturbada, né? Eu sou economista, eu sou contadora também. Eu represento a posição da família em alguns conselhos de administração, conselhos fiscais, né? Então, meu background é análise, né? Eu trabalho como analista, com research, enfim, desde os meus 16, 17 anos, sempre fui apaixonada pelo mercado, né? Inclusive, meu pai, doutor Fulano, me levava nessas assembleias, então eu vi que ele era realmente o carrasco dos RIs, viu? Ele chegava, os RIs já faziam, minha nossa senhora, aquele senhor veio hoje, né? E ele fazia a pergunta mesmo, sempre ele era cri-cri. Ele sentava na primeira fila vinha pergunta. É isso aí. Eu fazia na Bovespa, antiga, né? Mas certeza que ele aparecia sempre. Então, nesse quesito eu tive um bom professor mesmo, eu puxei um pouquinho também essa característica, né? Então, quando eu chego nas APMEX, os RIs me falam, ai, minha Nossa Senhora, lá vem pergunta sobre dividendo, quando é que vão pagar meu dividendo, né? Mas, enfim, então, esse background de análise me deu, de fato, assim, uma boa base, né, para estudar o que realmente importa, que é o fundamento da empresa, né? Então, hoje eu estou na Klabin, estou no Banco Santander, estou na Eternit também, estou na STET, então, nos principais setores aí que a gente investe, eu pretendo falar um pouquinho mais à frente. E mais recentemente, e o projeto que eu mais me orgulho na minha carreira, que apesar de breve já tenho alguma experiência, né? Eu estou com 25 anos, mas já é um prazer para mim ensinar, né? Foi uma aptidão que eu descobri, eu gosto muito, o melhor jeito da gente aprender é ensinando, né? O melhor jeito de multiplicar é dividindo. Então, no ano passado, a gente fundou um projeto que chama Ações Garantem o Futuro, que é inspirado justamente em um estudo que meu pai fez na década de 70, tentando comprovar isso que o título diz. Poxa, se você investir em ações, nada bate na renda variável, invista para isso, nem que seja pouco a pouco ao mês, para o seu futuro, né? E é isso que a gente faz hoje, baseado nesse estudo. Então, nossa missão é justamente democratizar e principalmente desmistificar o mercado de capitais, né? Então, quando a gente pega o gráfico do Ibovespa, né, quando a gente pega o gráfico da Bolsa, é muito complicado de você tentar desmistificar o mercado, né? O que eu mais ouço quando eu vou dar palestra, olha, eu não invisto em bolsa, que é extremamente arriscado, bolsa é um cassino, você não consegue adivinhar para onde vai, né? E você consegue entender, porque a pessoa vai direto no gráfico, né? Então, se a gente fizer uma retrospectiva, pegar esse eletrocardiograma, que parece um eletrocardiograma, né? Se você pega nos últimos 4 meses, parece de um paciente em estado terminal, né? Então, agora, olhando pelo retrovisor, claramente a gente consegue enxergar algumas fases pelo qual o mercado passou, né? Então, a primeira fase, a gente estava num otimismo muito grande com o nosso país, algumas reformas saindo, né? Teto dos gastos um pouco mais controlado. Então, aquela perna, ao invés de controlar a inflação, a gente estava controlando os gastos, por consequência, taxa de juros menores, né? Um patamar de dólar um pouco mais alto, o que é necessário para dar um up na nossa indústria, né? Commodity bombando, enfim, tudo ia muito bem, né? Investidores vindo cada vez mais para a Bolsa, também super otimistas. Só que aí começou a acontecer o que sempre acontece quando a gente está em épocas de muito otimismo, né? Bull market é o maior formador de gênios do mercado que existe, né? Quando vem uma crise dessa, como que a gente experimentou, é aí que você vê quem que está nadando pelado, né? E por nadar pelado é quem estava alavancado, né? Quem realmente colocou dinheiro na bolsa, dinheiro este que ele não tinha para pagar, né? Então, eu consigo claramente hoje, olhando para trás, dividir esse período de mercado que a gente viveu em 3 fases, né? Então, essa primeira fase que eu discorri, de muito otimismo, e aí veio esse choque inicial, que aí sim, esse foi o choque, né? Ninguém estava prevendo essa crise, né? E quem disse que conseguia prever está mentindo, que é impossível você prever o mercado, né? Você tem 50-50 chance de o que você está dizendo acontecer, né?
Então, a gente teve esse choque inicial, né, logo depois ali do carnaval, então as bolsas começaram de fato a cair. Aí você começa ali no meio de março, quando a gente já estava lá para o 5º circuit breaker, isso foi de fato levado por uma série de processos. Quem estava muito alavancado, principalmente fundos, né, não só fundos, mas pessoa física também, né, não é só gente pequena, gente grande também se alavanca e bastante, também faz besteira. Então, esses fundos começaram a ser estopados, ou seja, eles começaram a ficar obrigados a vender, né? O que acabou agravando ainda mais. Então, quer dizer, quando você chega nessa segunda fase, e claro, quando você está vivenciando, você nunca consegue enxergar se vai ser o fundo do poço ou não, você começa a falar, meu Deus, agora, isso aqui nunca vai parar de cair, né? E aí você começa a ficar pessimista e vender, enfim, isso vira uma bola de neve negativa e você não consegue ter a visibilidade, a previsibilidade de quando isso vai acabar, né? Luíse, oi? Não, você está falando, eu estou me lembrando, naqueles dias que o petróleo ficou negativo na Bolsa, justamente porque teve gente que precisou liquidar a posição e ninguém queria tomar, não é mesmo? Exatamente. E aí, não só virou pó, como ainda tiveram que pagar para alguém ficar, não foi? Exatamente. Então, é uma bola de neves que você não consegue, parece que não tem freio, né? E aí, quem está no mercado se desespera, logicamente, acha que perdeu tudo. Bom, bolsa não é para mim, bolsa é arriscado, bolsa é cassino. Mas, na verdade, tudo isso tem uma explicação, né? E, enfim, isso acaba virando uma bola de neve. E, na época, isso é muito difícil, né? É muito difícil quando você está vivendo, porque você não consegue ter a previsibilidade. O mercado, ele não trabalha com a realidade, ele trabalha com a expectativa. Toda vez que você está diante de um momento em que você não tem expectativas, o mercado naturalmente vai cair, né? E aí é aquele momento em que, poxa, a gente usou o nosso canal, que hoje é grande, a gente tem mais de 150 mil inscritos no YouTube, 1,5 milhão de visualizações ano, né? Então a gente deu a cara a tapa e falou, pessoal, é o seguinte, calma, esse não é o momento de você sair vendendo, respire e não faça nada por enquanto, pensa, né? Então o que a gente fez? A gente olhou friamente, você precisa ter um pouco de sangue frio aqui, e a gente começou a olhar friamente, a gente estava com um bom caixa, né? A gente tinha realizado algumas posições em janeiro, a gente olhou friamente para o mercado, a gente começou a analisar. Bom, o Brasil é um país diferente hoje do que era a questão de 5, 6 anos atrás, né? Não é um espaço de tempo muito longo. Não tem por que uma Petrobras está custando R$11. Temos um risco? Temos um risco, né? Mas não tem por que Petrobras está custando R$11. Não tem por que um Banco do Brasil estar custando R$22, né? É um banco que não pode quebrar, senão ele leva o país junto. É um banco que é o facilitador do nosso maior setor hoje, que é o agro. Então, ele simplesmente não pode falir, né? Então, começamos a fazer essa análise fria em cada uma dessas grandes empresas. Empresas, imagina, que tinham em caixa mais do que tem dívida, algumas empresas que tinham mais em caixa do que estavam valendo em bolsa. Então, quer dizer, o mercado chegou em um momento de assimetria tão grande que a gente falou, bom, agora é a hora. Eu não tenho como ter certeza se esse é o fundo, né? Quando você está dirigindo um carro na neblina, é muito complicado, você não tem visibilidade nenhuma. Mas se você conhece a estrada, e meu pai conhece a estrada há muitos anos, fica um pouco mais fácil, né? Então, quando você investe com convicção, quando você tem uma estratégia simples e clara na sua frente, você consegue navegar nesse mar turbulento que é o mercado, né? Então, o seu risco, o mercado tem risco? Tem. E ele vai ser proporcional ao seu conhecimento, né? Então, estudo, ser sempre um curioso, perguntar e ser chato faz parte da dinâmica de mercado, da dinâmica de ser um bom investidor, né? E hoje, na minha visão, a gente vive uma terceira fase, uma fase que é difícil da gente ter um prognóstico daqui para frente, porque naquele eletrocardiograma, quando estava quase no estado terminal, o governo foi lá e injetou uma injeção de adrenalina, né? Então, colocamos dinheiro na economia, infelizmente, pessoas que não eram para ter recebido esse estímulo acabaram recebendo, enfim. Então, isso acabou estimulando o consumo, acabou estimulando uma série de outras variáveis por parte da demanda. Bancos também receberam garantias, senão o banco
não empresta, né? A gente sempre tem que pensar que banco sempre sai como o vilão da história. Mas se você fosse dono de um banco, enfim, quem está na posição de emprestar para alguém, você emprestaria para alguém que você sabe que não vai te pagar? Não, né? Então, você precisa que tenha o papel do Estado neste momento por trás, falando, não, você empresta, eu te garanto, se der algum problema, eu estou aqui para te suportar, né? Então, o que acabou acontecendo nessa terceira fase é que a gente tem um excesso de liquidez muito grande, níveis de taxa de juros que a gente nunca vivenciou, né? Quer dizer, é tudo muito novo para o mundo, a gente tá praticamente num mundo keynesiano de armadilha de liquidez, né? Em que os estados hoje têm um papel, estão sendo protagonistas nesse momento, e a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Como será que a nossa economia vai reagir quando esses estímulos forem gradualmente sendo retirados, né? Então, hoje o que o governo está tentando fazer é, de fato, estimular o que é mais difícil, a produtividade, que é o lado da oferta, né? É muito mais difícil você, garantir para o seu investidor privado, vem aqui, você vai ter uma tira interessante, você não vai ter a parte jurídica, uma parte jurídica instável. Então, é, de fato, assegurar um ambiente de negócios muito mais previsível para o nosso país, para que a gente não tenha que depender desses grandes estímulos daqui para frente, né? Então, basicamente, o que a gente faz no mercado é pé no chão, né? Comprar, focar sempre em muitas ações de poucas empresas essas que paguem bons dividendos e que estejam a bons preços, né? Então, a gente fala que a gente gosta de investir em setores que vocês não tem como correr do boleto, né? Então, mesmo na crise, você provavelmente, né, quem tem condições, claro, teve que pagar a conta de luz, teve que pagar a conta do cartão de crédito, teve que pagar a conta de água, teve que pagar ali a conta do seguro de carro e teve que pagar a conta do seu celular. Hoje ninguém mais vive sem celular, sem dados, né? Então, basicamente, o que a gente faz é investir em boas empresas que paguem bons dividendos desses principais setores que são tão essenciais para a nossa economia. Você tirou o discurso do Lírio, porque é exatamente o que ele faz. É, por isso que eu pedi para começar primeiro, viu, doutor Furlan? Agora eu entendi. Luiz, eu vou deixar as perguntas mais cabeludas aí pro Furlan, ele que conhece bem, eu sei que tem perguntas. Ótimo. Só vou deixar uma dúvida com você, tirar uma dúvida antes de passar para o Lírio. Quais são essas poucas empresas que vocês têm grandes posições aí? Hoje algumas delas. Claro. Hoje as nossas maiores posições hoje estão em Banco do Brasil, Klabin, né, que é celulose, e Unipar também, que é cloro e soda, né? Quando as pessoas pensam em saneamento, pensam nas empresas de saneamento e não pensam no principal fornecedor, né? Saneamento não existe sem cloro e soda. Então, são as nossas 3 maiores posições hoje. Legal. Obrigado, Luiz. A gente volta daqui Imagina. a pouco no debate. Vou passar agora para o Lírio Parisotto. O Lírio é também outra lenda aí do mercado, né, Lírio? E eu conheço um pouco da história do Lírio, o Furlan conhece muito bem. Então, a gente estava conversando agora, antes de começar a live, Lírio, você estava contando a história do seu Fusca, do seu primeiro investimento lá atrás. Queria que você contasse um pouquinho sobre você, mas também como você começou a investir lá atrás e também aquela outra pitada que você deu aqui, de qual que é o melhor momento para se investir, ou pelo menos a sua percepção. Estava interessante ali a dica que você estava dando, então se puder abordar um pouquinho disso, acho que vai ser bacana para quem está nos assistindo aqui. Então, Lírio, passo a palavra a você, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom, falar depois da Luísa é covardia, né? A mulher, eu não conhecia esse lado apresentador e didático dela, né? Ela realmente a aptidão, né? A oratória foi clara. Foi melhor que veio ela do que o Barsi, viu? Estamos mais bem representados. Obrigada. Mas olha só, eu acho que eu vou dividir a minha fala rapidamente, depois que a Luísa falou. Já ela adiantou muito o assunto e eu não tenho muito o que acrescentar e nem o que tirar, porque nós temos conceitos iguais de investimento, não é? Mas eu acho que esse ano, o ano de 2020, será um ano que jamais será esquecido e vai ficar na história para os livros, para as próximas gerações, né? Nós começamos um ano relativamente tranquilo, as coisas vinham acontecendo, janeiro e fevereiro
todo mundo em fevereiro pulou o carnaval feliz, né? De repente, assim, num instante, o negócio desabou, ao nível que em 8 dias foram ligadas 6 vezes o circuit break, quer dizer, deu um stop na bolsa porque caiu mais que 10%, né? Quer dizer, isso é inédito. Não sei se em algum lugar do mundo aconteceu isso, né? Mas realmente foi uma coisa, o mundo estava chegando ao final, né? Mas o que aconteceu? No mercado real, na empresa, principalmente que é petroquímica, são produtos básicos, de consumo básico, março ainda foi um bom mês. E no mercado de capitais, março foi o pior, né? Quer dizer, o mercado de capitais antecipa a desgraça e também antecipa a graça, né? Quando o mercado vai se recuperar, né? No mês de abril, além de nosso mercado ter caído bastante, o fundo do poço foi maio, porque além de não vender, o mercado caiu mais de 50%, 80% das vendas que nós tínhamos feito foi pedido prorrogação, os nossos clientes pediram para prorrogar. Então, tu imagina a situação para uma companhia que ela vem rodando com estoques, vem rodando com um capital de giro para condições normais, né? Tem lá seu capital, mas foi realmente um baque terrível. O que está acontecendo agora? Junho já deu uma boa recuperada, julho já está crescendo 15% sobre junho, e nós trabalhamos sempre um mês à frente, né? As nossas vendas para agosto já representam uma recuperação muito forte em relação ao mês de julho. Então, os mercados estão entrando nos eixos, estão se ajustando, né? O importante dessa crise, diferente de todas as outras que nós tivemos, já tivemos tantas, né? Essa crise foi uma crise que não foi financeira. Essa é uma crise que tem origem na saúde, coisa inédita, né? Ninguém teve uma crise de saúde, e não é uma crise de saúde localizada, é uma crise de saúde a nível mundial. Quer dizer, eu acho que nem os esquimós se escaparam, né? Tá certo? Então, foi realmente terrível por causa da situação de saúde, né? Isso é o lado ruim. Valeria a pena, para quem não conhece a Inova, de você dizer que produtos você está dizendo que recupera, porque praticamente toda a sua venda é B2B, né? Business to business, não é isso? Verdade. Valeria a pena isso. Vou falar, então, rapidamente, porque senão o tempo também se vai, né? Nós trabalhamos basicamente no BOPP, que é o celofane, basicamente para a indústria alimentícia, né? 80%, 90% vai para a indústria alimentícia. Este não caiu nada, esse se manteve. Os laminados, que vai para os potes de iogurte e margaridas, também queda muito baixa. Tampas de garrafas se manteve, apesar de ser inverno, cai um pouco, porque o consumo tanto de água como refrigerante cai um pouco no inverno, mas está em números melhores que o ano passado, no mesmo mês, né? Na área de resina, pegou mais a área de refrigeração, entendeu? Os clientes importantes aí, tipo uma Electrolux, uma Whirlpool, ficaram 2 meses parados, né? Por causa que as lojas estão fechadas, né? Agora estão recuperando e exportando bastante, porque esse é o lado bom do dólar, né? O dólar caro torna o país mais competitivo para exportar. Aliás, eu tenho uma teoria que dólar barato só é bom para quem vai para Miami, né? O dólar tem que ser um pouco caro mesmo para estimular a produção nacional e segurar um pouco a importação, porque quando todo importado é mais barato que o produzido local, não é possível que todos nós sejamos tão ineficientes. Mas aí temos uma área também dos monômeros de estireno, que vai para a indústria pneumática e vai para o poliéster, não é? E vai para a indústria de tintas, não é? O material de construção sofreu pouco, não é? O material de construção se manteve nessa pandemia, né? Agora, a indústria de pneu, né? Ela parou. E o poliéster também diminuiu bastante. Então, esses são os setores, ministro. São vários setores
com performances totalmente diferentes. Né? Mas então, como eu estava dizendo, a crise diferente desta vez é que ela, por ser de saúde, ninguém está procurando culpado, né? Isso é coisa que o cara tem que ver o que fazer. E foram literalmente despejados trilhões, seja de euros, seja de dólar, ou seja de reais, e todas as moedas que existem por aí. Foram despejados trilhões com uma certa facilidade no mercado, né? Então, eu particularmente acredito que os mercados vão se normalizar muito antes do que a turma está pensando. Nós, particularmente, estamos sentindo que mais uns 2, 3 meses, acho que já estamos a números de janeiro, fevereiro, que quando não esperávamos isso, né? Isso é a primeira parte, como empresa, né? Com referência ao mercado acionário, renda variável, eu tenho uma origem de 71, 72, quando ganhei um primeiro dinheirinho e coloquei em ações e perdi quase tudo. 86, ganhei uma grana, já tinha uma loja e também quase perdi mais da metade. E aí eu fui ver que eu entrei no pico, né? Quer dizer, eu entrei de ouvido, né? Aí eu fui começar a ver o que a Luísa falou do tal do eletrocardiograma. Mas é um eletrocardiograma violento, é terminal, muitas vezes. Aliás, você é médico, não? Você deve entender disso. É verdade. Mas aí eu fui ver que nas 2 vezes eu tinha entrado no pico de alta, não é? E aí, quando veio 90, com o Collor assumindo, o mercado chegou a cair mais de 80%. Aí foi lá embaixo, eu digo, opa. E eu tinha uma empresa de vídeo, na época, a Videolar, e vendeu muito porque o pessoal tinha pouco dinheiro e locava filmes, né? Então, nós fomos bem nesse período, deu um dividendozinho e eu coloquei $2 milhões na Eletrobras. 3 anos depois, era $11 milhões, né? Aí eu lavei minha alma, fiquei feliz, eu comprei parte do sócio que eu tinha na companhia e efetivamente, eu coloquei esse dinheiro em 98 num fundo, quer dizer, eu vinha antes operando como holding, aí eu coloquei num fundo em que, naquela época, R$1 era uma cota, em 98, R$1 também era $1, né? Depois que ele começou a andar, não é? E hoje essa cota está valendo R$82, né? Já chegou a 100, já deu uma queda, está recuperando e tal. Então, quer dizer, hoje, se o mercado cair 50%, R$1 virou 40. Entendeu? Então, eu não tenho mais problema com queda. Eu já não sofro mais desse problema. Tá certo? Fala o nome do fundo, de repente se interessa o pessoal. LPAR. É um fundo que tem lá 20 cotistas, são todos amigos, né? Chama Geração LPAR. Mas olha só, há um empossamento de dinheiro no mundo que é algo inédito, né? Porque todos os governos despejaram. Claro que tem gente passando dificuldade, não vamos minimizar as coisas, né? Mas o dinheiro está ali e o dinheiro precisa achar lugar para ser colocado. Então, eu sempre digo, o dinheiro, o que você faz se você tiver dinheiro? Sai gastando adoidado. Tem um limite até para gastar. Aliás, de certo ponto é bom que ativa a economia, né? Mas quando você tem um volume maior, você tem que catar investimento. E investimento, você tem imóveis, você tem a famosa renda fixa, e aí entra a poupança, entra o CDI, a LCA, os fundos de renda fixa, por aí tem várias formas de renda fixa, e tem a renda variável, que são as ações, né? Então, o dinheiro não tem muito... Ou comprar dólar. O dólar também está caro para caramba, então não sei se é um bom momento. Eu, particularmente, acho que o dólar tem tendência de queda, mas é só uma opinião. Então, a renda fixa, o que está acontecendo com a renda fixa? Que é uma grande discussão que a indústria vai ter que avaliar, né? O valor da taxa dos fundos, seja de fixa ou variável, né? Entendeu? Tem fundo aí que já, se investir só em letras do Tesouro, entendeu? Com a taxa que cobra e mais o imposto de renda, pela primeira vez o brasileiro está vendo renda negativa no ano, tá certo? Então tem que sair catando alguma outra espécie de investimento.
E ali entra imóveis, eu acho que alguns imóveis bons vão subir de preço, já subiram, aliás, muitos imóveis já subiram de preço, estão pré-crise, não é? Então, alguns imóveis vão ser beneficiados, mas quem vai se beneficiar muito, e é uma opinião pessoal, né, vai ser as ações, apesar de as empresas não virem um ganho tão espetacular. Eu estou apostando ali um champanhe de boa qualidade, que nós vamos fechar o ano recuperando todos os ganhos, todas as perdas, aliás, e eventualmente com algum ganho, mas é apenas uma opinião pessoal. Nós temos, quando tem essas quedas violentas, a recuperação ela também é muito rápida. Essa é a minha posição com referência à renda variável, da qual eu sou fã incondicional. E o Johnny, e os unicórnios? Os unicórnios, o Johnny é um investidor em startup e está por dentro de tudo. E essas empresas de nova tecnologia, foi dado o exemplo também recentemente no encontro que eu participei do Nubank, essa providência nova do Banco Central, como é que chama? BRICS, que vai entrar em vigor agora, que permite a várias instituições de atuarem também no mercado financeiro. Isso instiga vocês ou vocês vão continuar nessa visão mais conservadora que ambos colocaram? Ô, Furlan, isso, cada investidor tem sua característica, né? Eu, particularmente, não tenho uma equipe para fazer a avaliação disso, né? E essas empresas de nova tecnologia e esses novos negócios que aparecem, sem dúvida alguma, tem alguns muito interessantes. A maioria é fria, mas quando um dá certo, você multiplica o dinheiro por 10, 20, 30 vezes. Mas você precisa ter uma equipe de expertise muito boa. E outra coisa, como característica, eu já tenho o meu private equity, que é a companhia Inova, né? Então, eu já tenho o meu, né? Então, o resto eu quero investir em empresas que tenham liquidez, inclusive para eventual mudança de posição. Então, O Luiz, uma das características dessas empresas mais recentes é que elas não dão dividendo, né? Porque elas estão investindo, valorizando, às vezes o múltiplo é 50, 100, e o pessoal acredita, como acreditou naquela moeda virtual, que podia ser um negócio, um saco sem fundo. Será que o nosso veterano Luiz Barsi entraria numa startup? Olha, eu acho que de jeito nenhum, né? Eu acho que o Lírio foi muito feliz no que ele disse. Você precisa ser praticamente um sniper para acertar, né, nesse universo de novas empresas que estão surgindo, são empresas de crescimento, né, que demoram para dar lucro ou até não dão lucro, não darão nunca, provavelmente, né? Então, você precisa ser praticamente um sniper, né? Essa não é a nossa filosofia de investimento, né? A gente prefere realmente em negócios mais sólidos, que paguem bons dividendos e que tenham essa previsibilidade, né? O que a gente faz, na verdade, é empreender em bolsa, né? O que a gente faz é encontrar empresas que estejam a bons preços e deixa a gestão trabalhando para a gente, né? Então, acho que a diferença entre uma boa empresa para um bom investimento é um preço. Por que eu vou pagar por algo que eu vou demorar 50 anos, né, o meu PL, 50 anos para ver esse retorno, né? Então, realmente não é o tipo de investimento que apesar de ser muito sedutor, né, você vê na mídia, enfim, é o que só se fala sobre isso, prefiro ser mais conservadora e seguir aí a fórmula que dá certo há mais de 50 anos. O seu pai e o Lírio já viram o filme. Ele mesmo contou a história de vender o Fusca, teve gente que vendeu casa, investiu na Bolsa, e aí em 1970 deu aquela derrubada grande, né? E qual é o conselho que vocês dariam hoje, onde nós estamos vendo que o número de investidores que está crescendo na Bolsa
é de pessoa física, não é jurídica. Eu acho que duplicou, mais do que duplicou, o número de pessoas físicas. Gente que provavelmente nunca tinha investido. É claro, quem comprou Petrobras a 10, 11 reais e que agora está ao dobro, deve estar feliz, né? Mas quem comprou Magazine Luiza, né, da nossa querida Luiza Helena e com seu filho brilhante, Fred, está mais do que feliz. Vocês investiriam no varejo, por exemplo? Posso responder em quem investir. Eu, no dia 16 de março, no dia 17 de março, eu fui entrevistado pela revista Forbes no dia de Circuit Break, né? Mas imagina a minha felicidade, né? E lá eu falei que as pessoas que não estavam no mercado deveriam considerar entrar no mercado. Eu quase fui fuzilado porque, imagina, o mercado nessa situação, como é que alguém tem coragem de dizer que tem que investir? E dei lá 5 ações, inclusive, para investir. Coloquei lá Vale, Eletrobras, etc. Todas elas já subiram mais de 50%. Eu disse que, se investir naquelas opções, naquelas ações, existia uma boa chance de recuperar, fazer um dobro de capital nesses investimentos. Falei, está lá registrado, não dá mais para voltar para trás, né? Tá certo? E hoje? Não, hoje todas elas subiram mais de 50%. Tá certo? Daquela data, daquele dia que eu falei. Agora, eu tenho aqui um gráfico na minha mão, que é o seguinte: eu tenho 6 crises, essa é a 7ª, de 1900 até agora. 1990, desculpa, também não sou tão velho. 1990, o mercado caiu 80%. Nos 2 anos depois, recuperou 300%. Em 1995, o mercado caiu 50%. 2 anos depois, estou falando do mínimo, lógico, subiu 329%. Em 98, outra crise, a famosa crise asiática. O mercado caiu 61%, do pico de baixa para 2 anos depois do pico de alta, 266%. 2002, outra queda de 42%. 2 anos depois, 179% de alta. 2008, outra crise que foi americana lá, queda de 60%, no pico de baixa, 2 anos depois, 140% de alta. 2015, outra crise, queda de 35%. 2 anos depois, 128% de alta. 2020, queda no máximo ali, chegou a quase, saiu de 119 no pico máximo para 60, quase 50%. Daqui 2 anos, 200% de alta. Fácil. Já praticamente recuperamos 100%, tá certo? Veio a 60, já está em 104, mais um peteleco já recuperou 100% do valor. Então, 180 mil pontos. Não, 104. 200 de 160. Vai para 200 mil pontos, sim. Daqui 2 anos. Não, 180. Não, dobrar de 60 a dobrar 120 e mais uma dobrada é 200 mil pontos. Caramba! Não, aí é triplicar, desculpa. Não, é 180 mesmo. Você vai triplicar aí. Bom, mas, enfim, é apenas a história das outras crises, né? Eu não estou aqui falando que seja realmente que esta vai seguir o mesmo padrão. Mas as palavras mais caras do mundo são aquelas desta vez é diferente. Desta vez não é diferente. Esta vez vai ser talvez mais rápido. Nós podemos ter uma recuperação, se discute se é em D, se é em W, se é em L, todas as letras do alfabeto aí para discutir que tipo de recuperação que nós vamos ter. Mas todos falam em recuperação. Certo? Isso que é importante. Então, não vamos entregar a rapadura, não. Vamos lutar para fazer o mundo andar. Uma das coisas que vai ter que discutir muito forte chama-se remuneração dos fundos, seja de renda fixa ou renda variável. Eu fiz um trabalho, até para participar hoje, eu me dei uma preparadinha, sabe? Eu estava aqui em casa, né, um tempo, ouvindo minha musiquinha, daí eu fui olhar a história do Warren Buffett. Dispensa apresentações, ele abriu a Berkshire lá em 65,
não é? Aí, e tem vários artigos, mas um dos artigos que me chamou a atenção é o seguinte: ele opera como holding, ele não é nem fundo e nem investidor direto, ele tem uma empresa holding que vai comprando e mudando algumas posições. Então, lá tem o seguinte: se ele tivesse pago as famosas taxas de mercado, 2% de taxa de administração mais 20% de performance, ele teria entregue 90% do ganho dele que ele tem hoje. Não é? De tal forma que, se colocar $100 de 65, estou falando do fechamento do ano passado, isso, tá? $100 de 65, quem tivesse colocado na Berkshire, lá na empresa holding dele, $100, ele teria $1 milhão. Impressionante, não é? Quem tivesse colocado $100 e a Berkshire tivesse cobrado, num fundo que fosse dele, tivesse cobrado 2% de gestão e 20% de performance, teria $100 mil. Portanto, é 10 vezes mais. A grande discussão hoje é taxa de gestão. Senhores, não vamos subestimar, porque o gestor cobra subindo ou caindo. E performance cobra, evidentemente, se tiver performance melhor do que o mercado. Então, mas quando você é investidor de 10, 20, 30 anos, faz uma diferença louca esse negócio. Eu estou citando aqui, se o Buffett tivesse cobrado 2,20, que é meio que padrão no mercado aí, ele teria perdido 90%. O investidor teria deixado 90% na mão dele. Já falei aqui da renda fixa, que se não baixarem as taxas, vai pagar para deixar o dinheiro. E vamos falar taxa decente, taxa para não ficar corado para dar, 0,5% de gestão de fundo e 10% de performance. É o que o mercado vai ter que conviver. Há um exagero em taxas de gestão. Isso vai causar sérios problemas, mas é a minha posição. Mas o seu fundo cobra menos. Cobra zero. Sortudos são os amigos do Guilherme. Cobra 0,02%, que é para pagar o operador que fica lá trabalhando, né? Também tem que pagar o operador. Né? E este investidor agradece. Obrigado, Fernando. Luiz, quer complementar o Lírio? Não, muito bom, é isso mesmo. Por que a estratégia de dividendos faz diferença, né? Justamente por causa do reinvestimento. Então, o que hoje são centavos para a maioria dos investidores pessoa física, conforme você vai reinvestindo esses dividendos, o juro composto vai fazendo o seu papel ao longo do tempo, né? A mesma coisa acontece, só que para o lado negativo. Quando você deixar 2% todo mês para o fundo de investimento que você coloca o seu dinheiro... Não, por ano, Luiz. Por ano, você está fazendo o juro composto ao contrário, né? Contra o seu patrimônio. Então, concordo plenamente, por isso que eu acho que educação é realmente o caminho para que o investidor possa ser o seu próprio gestor, né? Quem mais, além de você, que trabalhou para conquistar o seu dinheiro, você vai ter que saber onde você tem que alocar isso, né? A parte do corpo humano que mais dói é o bolso. Então, a gente precisa começar a incentivar que a nossa população, de fato, tenha essa educação financeira e saiba onde alocar os seus recursos de maneira mais eficiente. Luiz, eu vou te contar, quando eu comprei a minha primeira ação, Johnny, você que é novo, foi em 1953, eu tinha 7 anos. Eu tinha uma caderneta de poupança, daqueles cofrinhos verdes que você ia pondo dinheiro e de vez em quando levava no banco. E um dia meu pai falou assim, a empresa vai fazer um aumento de capital. Você está interessado em comprar algumas ações? E eu, naturalmente, perguntei, o que é que você acha? E ele falou, é bom negócio, melhor do que deixar lá na sua caderneta no banco. E eu tirei todo o dinheirinho que eu tinha lá, na época era um dinheiro tipo R$7 mil, dinheiro da época, e comprei ações, e não me arrependo até hoje. Luiz,
Uma perguntinha para você, a gente já tem bastante perguntas chegando aqui, vou até reforçar vocês que nos assistem, podem continuar enviando aqui, nós temos ainda mais uns 15 minutos de conversa, a gente vai conseguir direcionar, mas uma pergunta rápida para a Luísa, qual que é o grande objetivo aí, o que você almeja com o Ações Garantem o Futuro? Qual é o seu grande objetivo com esse projeto? Olha, a gente tem uma estatística muito triste no Brasil, João. 97% dos nossos idosos dependem da Previdência, do INSS, que está quebrado, né? Ou de parentes, de pessoas próximas, né? Então, o que está acontecendo, na verdade, é que a nossa geração não está deixando riquezas para a geração seguinte, né? Metade da nossa população, praticamente, está endividada, né? Passou a virada de ano endividada, né? Então, eu acho que o grande trabalho aí por trás, poxa, é um empreendedorismo social que a gente está fazendo, né? Hoje, um dos maiores gargalos do nosso país é a educação, né? E a gente só vai conseguir fazer com que o mercado de capitais realmente cresça, né? Que as pessoas percebam o mercado de capitais como, de fato, um gerador de riquezas, né? E não é algo inalcançável para o grande público, isso não é uma verdade, né? E o meu pai é a prova disso. Poxa, ele era engraxate, ele de fato é uma cria do mercado, né? Ele não tinha posse nenhuma, ele nunca empreendeu fora do mercado, né? Ele ganhou dinheiro realmente com as ações, né? Então, a nossa missão é justamente mostrar isso para as pessoas. Olha, existe um caminho alternativo, né? Você não precisa depender do governo lá na frente, só que você precisa tomar uma decisão hoje, né? Porque o futuro, ele chega muito rápido, né? Então, eu sempre falo isso para o pessoal da minha idade, né? O pessoal mais jovem. Poxa, começa agora, né? Agora é o momento de você tomar risco, é agora o momento que você pode quebrar várias vezes. Você não pode se dar o luxo de quebrar quando você tiver 50, 60 anos. Já é um momento que você vai ter que ter lá a sua renda mais estabelecida, poxa, querendo descansar, querendo aproveitar a vida um pouco, né? A gente tem que encontrar um equilíbrio. Então, acho que a grande missão mesmo é levar essa perspectiva para o brasileiro. Luiz, vocês acham que essa pandemia ela vai fazer que sobre mais dinheiro para investir em ações? Porque cada um de nós está se dando conta de quantas coisas desnecessárias nós compramos no passado. Carro, sei lá, gente que tem moto, roupa. Seu pai, por exemplo, que eu saiba, ele não compra terno, não, né? Ele anda sempre daquele jeitinho, né? Já o Lírio anda sempre com o mesmo blazer, que acho que cada 2, 3 anos ele é obrigado a comprar um. Mas a verdade é que nós temos em casa muitas coisas desnecessárias que poderiam ter sido transformadas em investimento no tempo certo. Será que a pandemia vai mudar um pouco isso? Eu acho que, em certa medida, sim, né? Eu acho que a gente aprendeu uma dura lição que o ser é muito mais importante do que o ter, né? Hoje eu acho que as pessoas vão começar mesmo a dar um pouquinho mais de valor para isso, né? E segundo, com essa taxa de juros, as pessoas estão conseguindo ter uma visibilidade de que o que meu pai sempre disse, né? Não existe renda fixa, é perda fixa, né? O que você coloca lá, a inflação que é medida pela sexta, o IPCA, ela é uma ilusão, né? Para as camadas mais baixas, a inflação é muito mais alta. Então, se você deixa o seu dinheiro na poupança, se você está deixando o seu dinheiro simplesmente no Tesouro Direto, você está perdendo dinheiro, né? Então, parte desses recursos, que de fato e sempre eu digo, né, recurso que vai para a Bolsa é o recurso de longo prazo para que você não tenha que vender às pressas, né, e fazer alguma besteira. Então, eu acho que as pessoas estão sendo praticamente empurradas para a Bolsa, né? E se elas não quiserem perder dinheiro, se elas darem valor ao dinheiro, ao trabalho que elas têm, elas vão ter que correr atrás de aprender e investir na Bolsa, sim. Lírio, você quer complementar? Eu já vou trazer, então, as perguntas aqui, Lírio. Eu já vou emendar uma, se você quiser complementar essa pergunta do Furlan, e já trago uma pergunta que chegou aqui do Evandro Picanso, da Expect. Lírio, como você vê o cenário econômico da Zona Franca de Manaus no contexto pós-crise? Bom, vamos lá. Eu só queria complementar rapidamente a informação da Luísa, que ela é sempre brilhante.
Nós temos hoje, empossado nos vários tipos de investimentos, mais ou menos no Brasil, 6 trilhões de reais. A capitalização da Bolsa está em torno de 3 trilhões. Mas, na verdade, tirando as ações de controle, que são os detentores do controle, sobra mais ou menos 1 trilhão. Tá certo? Claro que depende do dia, depende da cotação, mas é mais ou menos disso que estamos falando. Se vier 10%, 15% do que está empossado hoje na renda fixa, vai faltar ação. Aliás, já está começando a faltar ação, porque tem uns IPOs meio estranhos aí, sabe? Eu não gosto de IPO particularmente, mas está rolando os IPOs aí muito loucos, viu? Todo cuidado em IPO é pouco, tá certo? Fora isso, quem vai para a renda variável tem que ter também estômago e não perder sono. O meu real de 98 virou 100, que agora está 80 e poucos, né? Mas, se você olhar, por exemplo, vou pegar as 2 empresas maiores que existem no mercado, a Vale e a Petrobras. São tanto uma estatal e outra privada, né? Nas últimas 52 semanas, a Vale rodou entre 32 e 62. Excelente. Hoje ela está a 60, 59 e pouco. A Petro, 10,50 e 33. Então, claro que o cara tem que ter estômago. Tem que ter estômago. O cara comprar 33, se ele foi tão azarado, comprou no dia maior e vendeu no dia pior, ele perdeu 1/3 do patrimônio. Agora, se ele comprou a mesma 33, mas ele veio comprando, fazendo escadinha até comprar a 10, o preço médio dele está 20, 22. Ele já está ganhando dinheiro hoje. Estou falando só nas últimas 52 semanas. Não estou me estendendo mais, porque ela já teve a R$3, R$5. Vale idem. Então, por isso que o importante para o investidor é você fazer um investimento permanente, né? Aliás, a minha posição é que a melhor hora de investir no mercado de ações, muita gente pede isso, a minha resposta é sempre a mesma, né? É quando tiver dinheiro. Não vai entrar no rolo de se alavancar aí, como a Luísa já falou, que é uma das grandes desgraças que fez esse mercado cair tão rápido, né? Com referência à pergunta do polo industrial lá do Amazonas, na verdade, é um projeto da época militar que era para famoso integrar para não entregar. E hoje tem lá uma série, o ministro já foi o chefe mor lá da nossa SUFRAMA, ele pode dar uma aula sobre isso, né? Mas a verdade é que atirou-se no que se viu e se acertou no que não se viu, que foi fez com que o estado do Amazonas tivesse 97%, 98% da floresta preservada, diferente de 8, 9 estados que compõem a Amazônia. A Amazonas é uma coisa, a Amazônia é outra, que destrói à vontade a floresta. Então, a perspectiva futura do polo lá do Amazonas, saiu já ontem, o Guedes colocou aí na mesa a união do PIS e do COFINS, que vai ser 12%, vai dar um benefíciozinho de 25%, quer dizer, vai dar a Amazonas vai pagar 9% e o resto do Brasil vai pagar 12%, que vai preservar um pouco de competitividade. Então, o futuro do Amazonas, do distrito industrial lá do Amazonas, vai depender do que nós tenhamos consumo nesse país, que é o que, aliás, que é o que resolve tudo. Crescimento é a palavra mágica. Crescimento vai resolver todos os nossos problemas. Até os gastos excessivos do governo, por incrível que pareça, se resolvem muitos com crescimento. E a indústria de motos do Amazonas está trabalhando firme, porque agora, com tantos entregadores, está faltando moto de baixa cilindrada. Tem mais uma pergunta aqui? Bicicleta também está o me permitir aqui, depois a gente já volta para uma pergunta sua. O Dom Orco, da Orco Investimentos, pergunta: qual a opinião de vocês sobre uma possível crise mundial do dólar e as injeções de dinheiro nas bolsas mundiais, criando uma grande bolha? Estamos diante de uma crise inevitável no futuro? Acho que se a Luísa quiser começar e depois o Lírio complementa. Olha,
a minha opinião é que sim, né? A gente está caminhando, só que a gente não sabe quando vai acontecer, né? Mas todo o ciclo, conforme tem o seu crescimento, tem também o seu momento de depressão, né? A gente está vivendo hoje condições que a gente nunca vivenciou no mundo, né? Então, taxa de juros baixas ao redor do globo, né? Injeção, de fato, de liquidez na casa dos trilhões, muito superior ao que a gente viu na crise de 2008, né? Então, em algum momento, a conta vai chegar, né? Poderia aqui dizer uma estimativa de quando e de quando que vai bater para parecer mais inteligente, mas eu não vou, porque a verdade é que a gente não tem como prever o futuro, né? Então, acho que o caminho, de fato, é o que o Dr. Lírio falou, é comprar o que você tiver aos pouquinhos, vai fazendo uma média, mês a mês, para que você não entre nessa paranoia de tentar adivinhar quando que o mercado vai cair, quando que o mercado vai subir, porque é um exercício de futurologia que vai te deixar aí, no mínimo, bem desgastado. Eu tive um exímio comprador de soja e milho na empresa onde trabalhei por muitos anos. E ele falava sempre em preços relativos. Então, eu perguntava para ele assim, Egídio, o espaço para soja subir comparado com o espaço para cair, como é que anda? Então, eu faço para vocês dois essa pergunta. O espaço do índice da Bolsa para subir é maior ou menor do que o espaço para cair na conjuntura, na fotografia de hoje? Curto prazo. De hoje, com certeza, subir, na minha opinião. Eu acho que a gente tem um longo caminho aí ainda de recuperação, e esse excesso de liquidez está empurrando todo mundo, você não tem opção, né? Ou você vai para o mercado de capitais, ou você deixa o dinheiro em caixa, que tem um custo hoje muito alto. Então, acho que no curto e médio prazo, a gente está caminhando, sim, para um nível mais alto aí de mercado. Lírio? Eu já até chutei um índice aí, né, nos próximos 2 anos, né? Então, não estou falando curto prazo. Papai Noel, quem investir agora, que presente de Natal vai ter? Não me faça mentir ao vivo aqui, que vai ficar gravado, é complicado. Você não pode, aliás, se eu soubesse isso, valeria muitos bilhões, não é nem milhões, né? Não sei. Eu posso ter a minha percepção eu não, se eu achasse que fosse cair, eu venderia. Não é? É tão simples quanto. Eu venderia índice, não precisava nem estar o serviço de ficar catando ação, né? Tá certo? Mas a verdade é que o país vai melhorar, ministro, vai melhorar. E nós vamos ter dias melhores. Acho que as coisas, apesar de desarranjo um pouco político que existe, que é meio que normal, né? Nós vivemos sempre essa discussão, às vezes intermináveis, desnecessárias e por pouca coisa, né? Vamos o que interessa, vamos fazer essa reforma, vamos trabalhar, vamos produzir. Está morrendo gente, é verdade, mas está morrendo mais ou menos o equivalente ao que deixa de morrer de assassinato e acidente de trânsito, né? Também tem outras coisas. A média de mortes no Brasil continua sendo até um pouco menos que a média de mortes dos mesmos meses do ano passado, claro que incluindo todas as causas mortes que nós temos. E vamos torcer, rezar até para que esse maledetto aí vá embora, esse corona. Com referência ao dólar, eu queria só complementar a informação da Luísa. Faz muito tempo que está se falando o tal do poder excessivo do dólar, né? O dólar está virando papel pintado, né? Daqui a pouco vai faltar tinta para imprimir dólar, não é? Então, em algum momento, agora quando vai ser, não sei, em algum momento o pessoal vai começar a se dar conta que essa inundação de trilhões de dólares, em algum lugar eles vão ter que ser usados, ou vai causar uma inflação importante, entendeu? Ou vai... Eu não sei o final dessa história.
não me parece ser a melhor. E ali, mais uma vez, se justifica você investir em ativos reais. O que é um ativo real? O ativo real é o ouro, ações, né? Você ser sócio de empresa, e imóvel até certo ponto, né? Porque o meu conceito imobiliário é que se imóvel fosse bom negócio, a construtora não venderia, né? Certo? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Tem algumas coisas da logística agora que está bombando ali, mas acho que, por exemplo, o aluguel de shoppings e escritórios vão ter que ser revistos. Esses fundos imobiliários vão sofrer também, já estão sofrendo, aliás. Então, o imóvel... E outra coisa, mudar de posição de imóvel, experimente você vender um apartamento, um imóvel, e ver a dificuldade. Em ações, ao mínimo, tem liquidez do minuto, né? Não é do dia. Então, o grande charme da renda fixa, da renda variável, é que se eu tiver 10 mil reais para investir, eu os gasto na hora, e se eu precisar resgatar 5 mil, 10 mil, estou falando uma coisa pequena, mas pode ser milhões, você tem liquidez imediata. Esse é o grande charme da renda variável, com um pequeno custo, né? Imóvel, para você mudar numa posição imobiliária, corretora, ITBI, e não sei o quê, tem que pedir ventinárias, tem que pedir assinatura até todo mundo para transferir um imóvel, que é uma desgraça, condições. Então, a conta imobiliária, para mim, ela nunca me cheirou bem. E a tributação dos dividendos? Pergunta do Cláudio Bontempo. Essa eu posso responder também. Pode responder, por favor. Provavelmente, a Luísa vai ter uma posição diferente. Eu sou a favor. Eu sou a favor porque o que está querendo se fazer é tirar 35% que é tributado à empresa, passar para 20% ao mínimo, é o que circulou por aí de informação, né? Também não sei se vai ser isso. Em vez de cobrar 35% da empresa, cobrar 20% da empresa e cobrar 15% do dividendo distribuído. Se o dividendo ficar retido na empresa, evidentemente que ele não vai pagar. Agora, quem participa em fundo hoje já é tributado em 15%, porque o dividendo que cai no fundo, ele incorpora o patrimônio do fundo. Na hora que o cotista vai retirar, ele vai pagar 15% do ganho que ele teve. Então, o dividendo que cai em fundo de ações hoje, ele já é tributado. Seria, inclusive, uma forma de equalizar essa desvantagem para o cotista de fundo. Luiz, e aproveite e fale sobre o juros sobre capital próprio, que ninguém está falando, porque deve estar indo para óbito, porque ele tem que ser renovado, né? O que você acha do tributação de dividendo? Complementando aí, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, né? Então, eu só acredito, vendo essa questão da compensação do IRPJ, a hora que acontecer, né? Eu acho muito difícil que essa compensação seja de fato feita, né, completamente, né? Então, transferir de fato o que é pago pela empresa simplesmente para o acionista. Se isso acontecer, ótimo, né? Hoje, as grandes empresas, elas têm condições de fazer uma boa gestão tributária, né? Então, para quem é investidor, praticamente o que vai acontecer é o juros sobre capital próprio vai desaparecer, que hoje já é pago 15% sobre esse valor, né? E você vai ser tributado no seu dividendo ali, estão falando em alíquotas entre 15% e 20%. Né? O que acontece, a minha grande preocupação de fato, é com o pequeno empreendedor, né, com o pequeno e médio empreendedor, que vai ter um incentivo muito grande ali de colocar cada vez mais despesas para dentro do seu balanço. Né? Então, para que ele distribua menos, ele vai começar a colocar todos os seus gastos para dentro da PJ. Né? Então, você tem um incentivo aí a esse tipo de comportamento, né? Se imposto fosse bom, ele não chamaria imposto, né? Ele teria outro nome, né? Ninguém gosta de ser tributado a mais, né? Mas eu acho que, de fato, é um assunto que a gente precisa conversar um pouco mais a fundo do que está sendo feito hoje, né? Eu acho que tem a proposta que mais tem ganhado força é do senador, se não me engano, Eduardo Braga, né? Que fala justamente sobre isso, tributar os dividendos e tirar o JCP, né? Acaba fazendo um pouco mais de sentido, mas é que eu acho que esse assunto tem sido discutido ainda muito superficialmente. A gente precisa ainda discutir isso melhor para que de fato não afugente também os pequenos investidores aí da Bolsa. E a contribuição sobre transações digitais, isso afeta a Bolsa ou não?
certa medida, sim, né? Porque hoje todas as empresas estão no digital, né? No futuro, todas as empresas serão de tecnologia. Quem não tiver tecnologia, quem não se adaptar, vai morrer, né? Então, também outro assunto polêmico aí que a gente precisa prestar muita atenção, mas é claro que precisa ter algum tipo de imposto aí, né? Hoje nada é cobrado em cima desses valores, né? Mas de novo, né? É um tópico muito sensível que eu acho que a gente precisa discutir um pouco mais e fazer melhores estudos aí para ver como é que isso vai acabar reverberando na economia, né? Fato é, o governo não vai conseguir diminuir gastos, né? Na toada que está indo. Então, ele vai ter que aumentar o imposto, né? Então, alguém vai ter que pagar essa conta. Vamos ver sobre quem que vai recair aí. Curioso, a lógica diz que se todo mundo pagar, se pagaria menos, tá certo? Então, à medida que você estende a base, você diminuiria as alíquotas. Eu acho que tem alguns absurdos. Produtos da cesta básica, que é onde mais afeta o pobre, tem que pagar todos os impostos, e uma Netflix e uma Spotify, só para citar dois, que são os mais evidentes aí, não pagarem coisa nenhuma. Entendeu? Pagar um mísero ICSS de 2%, e olha lá, quando nem isso paga. Tá certo? Então, merece uma reavaliação de uma tributação justa. Então, nós temos que tirar a tributação dos produtos essenciais e pagar quem tem mais poder contributivo. Esse tem que ser o caminho. Furlan, muita pergunta chegando aqui sobre injeção de capital, né, de bolha, enfim. Nós já passamos aí 15 minutinhos, estendemos um pouco. Eu não quero tomar mais tempo nem da Luísa nem do Lírio. Furlan, não sei se você tem mais alguma dúvida ou quer fazer uma última provocação aí, caminhando para esse encerramento. Faça você, aqui tem algumas perguntas, mas eu hoje monopolizei, vou te dar a chance de escolher uma dessas que estão aqui no vídeo. Não, olha, eu sou leigo aqui no investimento e a maioria das perguntas que chegaram aqui já foram respondidas em outras respostas aqui. Eu vou deixar uma pergunta para vocês dois, depois deixo a provocação do Furlan, mas para quem queria começar a investir agora, estava com um montante ali e segurou quando começou toda essa pandemia. A orientação, a sugestão era pegar e investir nessa baixa ou esperar as coisas normalizarem um pouco? Lírio ou Luiz, tanto faz. Eles, de uma certa forma, já responderam isso. É impossível você acertar o tiro no pico ou na parte baixa. Quem se sai bem é quem atira várias vezes perto do pico e quem atira várias vezes no vale. É na média que você acerta. E só alguém iluminado acertaria o dia da bolsa mais baixa e o dia da bolsa mais alta. Então, quem quer ser neo-especulador, cuidado, porque depois tem que vender um Fusca, igual aconteceu com o Lírio. Então, quem quer fazer uma programação de investimento tem que ir devagar e olhar esses aspectos que foram levantados por ambos. Se for num fundo de investimento, vê quanto o fundo está cobrando de performance, de taxa de administração, que com juro de 2%, taxa de administração de 2% é diferente de quando o juro era 12%, não é mesmo? Lírio, você que é um investidor antigo, discorda ou concorda? Não, está perfeito, Furlan, está tudo nos conformes. Quem faz a pergunta se é a hora certa de investir, infelizmente, nem eu e nem a Luísa, nós não vamos nos atrever, entendeu, de colocar... Querem que a gente minta? Eu posso dar uma opinião. Agora, dizer o que vai acontecer no mercado, meu Deus do céu, né? Bola de cristal, né? Então, a tendência, em virtude do que nós comentamos aqui, com juros nunca estiveram tão baratos, há uma grande liquidez
há uma grande liquidez disponível. Eu sei que para a maioria está faltando dinheiro, né? Nós estamos falando grego aqui, né? Mas para quem tem disponibilidade, vá fazendo trimestralmente, mensalmente, entendeu? Um aporte, de tal forma que ele vai pagar um pouco mais caro alguma vez, vai pagar mais barato na outra, mas quando começar, nos anos, e não tem fórmula para ficar rico em um ano, em 3 meses, entendeu? Quem comprou a Petrobras a 10, 11, hoje está 24, dobrou o capital. Mas quem é que sabia que R$10 ia ser o limite? E quem comprou a 30? E quem comprou a 30, sabe? Então não existe. Depois do bilhete premiado, depois de ver o número, não vale mais, né? Tá certo? Então, a minha sugestão, eu reitero, né? Faça investimentos escalonados, e não perca sono, porque se esse investimento te tirar o prazer da vida, do convívio com as pessoas, não é o investimento para quem tiver esse perfil de preocupar. Eu nem sei quanto se o mercado subiu ou caiu hoje, eu não sei. Eu sei que o dólar caiu para 5,11. O mercado eu nem sei, eu nem olhei. Tá certo? Então, é isso. Não sei, Luiz, o que você acha? Eu acho que quando você está falando com um investidor de longo prazo, a frequência, ela assume um papel muito mais importante do que a assertividade do tempo. Então, você tentar pegar no vale, né? Isso você nunca vai conseguir fazer, né? Então, eu acho que se você coloca no seu mindset paciência e disciplina, e ter a paciência de aguardar e a disciplina de aportar pelo menos um pouquinho por mês, ou enfim, por trimestre, de acordo com a sua disponibilidade, você vai colher frutos muito bons lá na frente, né? Mas precisa ter paciência e precisa ter disciplina. Sem esses 2 componentes junto, a probabilidade de você perder dinheiro no mercado é grande. Eu aprendi também que o dinheiro que você pode precisar no curto prazo, não invista na bolsa, porque na hora que você precisa de liquidez, pode ser o momento errado de sair, não é isso? Geralmente exatamente. Exatamente, não. O que é seu orçamento, no mínimo orçamento de um ano, deixa ele numa aplicação conservadora, seja numa poupança, seja num CDB, qualquer coisa assim. Não é um mercado de renda variável indicado para esse tipo de investidor. O único aposentado aqui sou eu, né? Acho que o menos aposentado é você, Furlan. A gente comentava aqui o quanto os conselhos, né, Lírio? O quanto você vai para lá e para cá, enfim. Mas, olha, da minha parte aqui, já foram respondidas todas as perguntas aqui, então, da minha parte, antes de passar aí o Furlan, agradecer Luiz e Lírio por toparem essa conversa aqui. Acho que foi um aprendizado e todo mundo que nos acompanhou, a repercussão muito positiva aqui, até agradecendo vocês pela participarem aí e cederem um pouco do tempo para passar a percepção de vocês. Então, meu muito obrigado em nome de todo o LEAD, obrigado Luiz, obrigado Lírio, vou passar o Furlan que ele sempre fecha com chave de ouro. Olha, eu também gostei muito da nossa live. A única coisa que eu não gostei é que vocês dois concordaram muito um com o outro. Nós devíamos ter convidado alguém que discordasse, porque quando você começou a falar, Luiz, eu falei, caramba, tudo que ela está falando é o que o Lírio faz. Eu conheço e sou investidor pequenininho no fundo dele e sei, né, da história do dividendo, de ter um número limitado de ações. A única coisa diferente sua e dele, mas ele não falou, é o ativismo dele em algumas empresas, algumas bem-sucedidas e outras que ele se frustrou, como foi uma lá de Santa Catarina, tem uma de Minas Gerais também, que saiu, a de Minas saiu muito no jornal, nem vou dizer qual é. Mas eu gostei muito da sessão de hoje, acho que ela foi muito educativa para a nossa turma do LEAD, né? E espero que vocês também tenham gostado.
E, Luiz, leve um grande abraço para o seu pai. Eu lembro da cara dele, parece que ele ficou embalsamado no tempo. Eu acho que ele usa a mesma roupa que ele usava há anos atrás, aquele jeitinho dele que não mudou. Obrigada, será dado. Tá bom? E o Lírio, eu não posso mandar um abraço para ele, que eu almocei com ele ontem e dei um abraço pessoal. O Furlan, a Luísa bate mais que eu nos conselhos hoje. Ela é mais ativista que eu. A única coisa que ela faz com ternura. Então é vantagem dela. Jeitinho feminino, né, que faltam nos conselhos hoje. Então, muito obrigado a todos e acho que aqui encerramos, então, a nossa live da quarta-feira. Obrigado. Errado.